Oi pessoal, meu nome é Michelle, para quem não me conhece, e eu sou psicóloga e eu vim conversar com vocês hoje a respeito de uma questão muito séria e que muitas pessoas enfrentam. Tem pessoas que têm muito medo de ir para terapia e eu acredito que a gente precisa estar falando sobre isso. Por quê, né? Por que desse medo? Assim, se uma pessoa tem câncer, por exemplo, ela não vai no médico? Ela não vai procurar ajuda para se curar, ela não vai ter que fazer um tratamento. Por maior medo que ela tenha, ela vai, né? Se passarem um remédio, ela toma. Se passarem um tratamento, ela faz, na maioria das vezes. Por quê? Porque tá ali, porque tá visível, porque a pessoa tá passando mal, tá vomitando, tá, enfim, sentindo muitas dores, então ela vai fazer. Tá, mas quando você tem uma doença mental, o que acontece? Ela é invisível, né? Então, de certa forma, muitas pessoas têm extrema vergonha de dizer que elas estão doentes. Até mesmo de se entender como pessoas que estão precisando de tratamento, uma doença mental. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê pessoas que estão sofrendo muito chegarem ao consultório, assim, depois que elas já sofreram demais. Depois que elas já passaram por tudo isso sozinhas, depois que elas já não sabem mais o que fazer, já se desesperaram. Aí, ok, alguém, né, deu um conselho, falou alguma coisa, ela resolve, depois de muito sofrer, tentar a ajuda. Mas assim, gente, por que ainda tá existindo esse preconceito tão grande? Vamos falar sobre isso, vamos conversar um pouco, vamos entender, né, o que tá acontecendo. Será que... Assim, muitas pessoas, né, a primeira questão que elas chegam é falando assim: olhe, se eu te contar toda a minha história, você vai se assustar, tenho certeza. Você vai achar que eu sou horrível, você vai achar que eu sou uma pessoa muito má, péssima, terrível, que eu faço tudo errado. A pessoa, ela tá achando isso dela mesma e ela realmente acredita que se ela falar isso pro psicólogo, ela vai ser julgada, né? Então assim, normalmente essa pessoa não fala absolutamente nada demais. Ok, se você for dizer que você matou alguém, que você cometeu algum crime, ok, o psicólogo pode até se chocar um pouco, mas ainda assim ele vai te ouvir, ele vai entender o que aconteceu com você. Mas de forma geral não é nada disso, de forma geral as pessoas vão dizer que elas pensam muitas coisas, né, o que elas estão guardando dentro delas há muitos anos, segredos que elas veem. E que assim, na verdade, no final, não é minimizando o sofrimento é imenso. Mas as consequências reais daquilo que elas estão carregando normalmente não são tão grandes assim, sabe? Então, será que você está deixando de se tratar? Será que você está deixando de viver uma qualidade de vida maravilhosa, de fazer várias coisas que você poderia estar curtindo? E você está deixando de aproveitar isso porque você está com medo de ser julgado? Isso é uma questão muito importante. Outra, às vezes essa pessoa tentou falar sobre essa doença, tentou falar sobre essa sensação para alguém. E como as pessoas receberam isso foi tão péssimo que ela perdeu mais ainda a coragem. Ou as pessoas minimizaram, falaram: ai, que nada, isso aí que você tem, que besteira, as pessoas têm tantos problemas no mundo. Isso não importa, né? Podem ter milhares de outros problemas, mas o seu problema ele é seu e cada pessoa é um indivíduo. Então você merece ser acolhido no seu problema, certo? As pessoas, elas não são todas treinadas para acolher você. Normalmente elas estão envolvidas nos problemas delas. Então, às vezes não é por mal, mas as pessoas minimizam, falam: ai, que nada, pra que você vai pagar pra alguém fazer e falar isso pra você? Eu mesmo dou conselho aqui, ó, fale comigo aí que eu te acudo. Não é a mesma coisa, né, pessoal? O profissional estudou, ele está embasado, ele tem teorias, ele tem pesquisas que comprovam o tipo de exercício que ele está oferecendo para você, o tipo de abordagem pode ser diferente, mas ele está treinado com técnicas científicas para poder acolher você e direcionar da melhor forma possível. Inclusive porque, mesmo passando uma mesma informação, a forma de falar muda completamente a forma que você vai compreender. Então, se um amigo seu falar alguma coisa assim: ah, mas eu acho que você devia fazer tal coisa,
tá embasado no conhecimento da cabeça dele. A maioria das vezes, né? Que também não é jogando fora. Às vezes a pessoa tem uma experiência e te ajudou. Mas, de forma geral, quando você está indo para um profissional, ele tem questões éticas, ele tem que passar para você apenas aquilo que ele já viu que funciona. Então, mesmo quando ele diz eu acho, o eu acho dele está totalmente embasado pelo conhecimento prévio, né? Ou deveria estar, né, gente? Vamos lá. Então, assim, alguns questionamentos que as pessoas trazem, por exemplo, mas será que você vai deixar de gostar de mim? Ou será que você vai me julgar? Ou será que você... Assim, eu não tô aqui pra fingir que o psicólogo não é gente, ele é gente, né? Ele vai julgar o julgamento interno dele, com certeza. Porém, o psicólogo ele tá treinado para olhar para você de uma forma diferente do que uma pessoa que não é profissional na área iria te olhar. Então, o psicólogo, ele precisa olhar para você do seu ângulo, sabe? Então, assim, não é do mundo dele. Ele vai, naquele momento, naquele horário da sessão, ele tem que ignorar o máximo possível o pensamento dele e tentar se colocar no seu lugar. Então, isso faz uma diferença imensa. Ele precisa olhar para o seu bem dentro da sua perspectiva, o que é que faria efeito para você. Então, gente, são, assim, algumas circunstâncias que têm chegado muito para mim. Eu vou dar alguns exemplos de situações que a gente vê muito em consultório, que às vezes a gente está vivendo no dia a dia com pessoas do nosso lado passando por isso e a gente não imagina o quanto essa pessoa está sofrendo e o quanto um simples, que né, para elas não é nada simples, mas que a diferença de falar assim, poxa, procure uma ajuda, faria, sabe? De assim, ó, o seu problema é importante, procure uma ajuda porque você vai poder ser ajudado. Então, assim, ó, existem pessoas que travam batalhas absurdas com a ansiedade na cabeça delas. São pessoas que estão sofrendo por dentro 24 horas e você não imagina, porque no dia a dia elas estão ali cumprindo todos os papéis sociais, inclusive muito bem e sendo muito bem sucedidas, mas por dentro um sofrimento horrível. Tem pessoas que estão ali na rua, numa boa, por dentro estão enfrentando vários problemas de relacionamento dentro de casa, relacionamentos familiares. Estão passando por diversas situações que você que está vendo na rua ou que você que está vendo no trabalho, não imagina que essa pessoa está passando em casa, né? E ela está passando calada. Tem pessoas que sofrem com a aparência muito, que você pode olhar e achar aquela pessoa linda, maravilhosa, pensar, nossa, né? Que pessoa mais maravilhosa. E a pessoa tá ali, ó. Ai, eu tenho vergonha de sair de casa, eu tenho vergonha de me mover, eu tenho vergonha de aceitar convite pra qualquer coisa. Eu não vou porque eu tô me achando horrível. As pessoas podem ter vários distúrbios, assim, de alimentares, as pessoas podem ter vários distúrbios de comportamento, as pessoas podem ter crise de pânico, as pessoas podem estar com os mais diversos problemas. Tem pessoas que sentem a dor do racismo todos os dias, a dor do machismo todos os dias, sabe? Então a pessoa tá ali, mas ela não quer estar, ela já pensa, não, porque se eu for lá, a pessoa vai me olhar torto, vou sofrer preconceito, vão achar isso, vão achar aquilo de mim. A pessoa pode não querer sair e pensar, eu vou tomar né, vou ser agredida quando chegar na minha casa. Então assim, existem muitos sofrimentos invisíveis. E a gente que está perto de qualquer pessoa precisa estar atento a isso, sabe? Normalmente a gente pensa, não, esse tipo de coisa não está acontecendo com o meu conhecido, porque se tivesse ele ia me falar, lógico que ele ia me falar. Gente, muitas vezes não vai falar, tá? Muitas vezes mesmo não vai falar. Muitas vezes vai falar em forma de piada, muitas vezes vai falar em forma de, assim, soltar, né, aquela informaçãozinha assim. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, que precisa de tratamento, que você sabe, você já percebeu que aquela pessoa está sofrendo muito, e quando eu falo isso, não quer dizer só a pessoa que vai se matar não, tá, gente? Porque a maioria das pessoas, elas não vão, elas vão sofrer para sempre assim. Então, assim, não é só questão de suicida.
É questão de a pessoa estar vivendo triste, arrasada, se arrastando e não tá sabendo o que fazer da vida dela. Se você tá vendo esse vídeo aqui, você tá tendo acesso a essa informação, mostre para essa pessoa, sabe? Diga a ela, ó, se você tá com algum sofrimento, tá vendo que tem pessoas que podem te ajudar? Entre em contato, sabe? Mostra para elas que tem grupos para elas se enturmarem. A coisa que as pessoas mais chegam precisando saber é que elas não estão sozinhas. Se você se sente de qualquer uma dessas formas que eu falei aqui nesse vídeo, saiba que tem grupos no Facebook, no mínimo, tem grupos com milhares de pessoas passando pela mesma coisa que você está passando. Pessoas que se encontraram porque estavam sofrendo muito, foram buscar algo e acharam outras com a mesma coisa, sabe? E que estão se apoiando mutuamente. Então você pode também encontrar isso. Outras pessoas para você conversar. Se você é dependente de alguma droga, se você é dependente de alguma coisa e você sente, ai, tô muito fracassado por causa disso, eu não consigo fazer nada, e é uma coisa que ninguém sabe, só você sabe, procure o profissional, procure esses grupos, ninguém vai poder denunciar você, ninguém vai poder dizer pra ninguém que você não queira, que você tá participando, sabe? As coisas têm como ser silenciosas, elas têm como ser discretas, tá bom? Então assim, é um vídeo realmente para tentar ajudar as pessoas que não estão tendo acesso à ajuda e que poderiam estar tendo uma qualidade de vida muito melhor do que está acontecendo nesse exato momento, principalmente nessa pandemia, que as coisas estão explodindo. Todo mundo que já tem alguma dessas doenças invisíveis está ainda mais submetido a esse desconforto de muitas vezes estar tendo que esconder o que está sentindo, tá bom? Então, se vocês precisarem de ajuda, gente, peçam ajuda, entrem em contato, tá? E se você conhece alguém que você sabe que poderia aproveitar o que eu tô falando aqui nesse vídeo, envia, compartilha, tá bom? Um beijão.